Hello students, aqui é o Teacher Ítalo para mais uma aula de inglês. Hoje, 14ª aula de inglês do quarto ano. Vamos praticar no livro, então já preparem aí, inclusive a gente vai escrever, então já preparem o lápis de vocês. Aumentem o volume do fone de ouvido de vocês, o volume da TV, porque para que vocês possam me escutar claramente aqui para a gente poder resolver essas questões também e para que vocês entendam tudo, né? Lembrando aí que o meu e-mail é italo.areval@gmail.com. Caso tenha alguma dúvida, mande a sua pergunta lá que eu irei responder diretamente, né? Ao invés de ficar aquela bagunça que é lá no portal site, certo? Então vamos seguir. Página 40. Na página 40, no início da página 40, a gente não viu isso na última aula. Eu quis deixar para essa aula mesmo. Nós temos aí esse exemplo de como escrever as datas em inglês. Writing the date. Escrevendo datas, né? No primeiro momento, olha o que nós temos aqui, ó. Eles colocam assim, ó. Long form, forma longa, escrita longa. USA short form, a forma curta dos Estados Unidos. Outside of USA, short form. Fora dos Estados Unidos, a forma curta. Por quê? Por que tudo isso, né? Porque por algum motivo ainda não explicado, os Estados Unidos têm a mania de ter o seu padrão próprio, o seu formato próprio de algumas coisas que eles medem lá. E um deles é a data. Então, enquanto aqui no Brasil a gente coloca dia, mês e ano, nos Estados Unidos eles vão colocar ao contrário. Olha aí, ó, no primeiro exemplo. Eles vão colocar primeiro o mês e depois o dia. Aqui no Brasil a gente diz 21 de julho e lá eles dizem July 20, 21st, né? Não tá escrito aqui porque é só para escrever a data, mas ainda tem um outro porém. Eles colocam no ordinal, né? Eles dizem que é julho, 21º dia. Então, e não tá adiantada essa data aqui, né? Agora que eu reparei. Então, eles vão usar dessa maneira: primeiro mês, depois o dia. Enquanto a gente vai colocar o dia, depois o mês. Entendeu? Como é que tá funcionando? Porque isso vai saber, sabe Deus, né? Qual o motivo deles. E sem contar que tem outras coisas também que eles fazem assim, tá? Então já fiquem preparados. Não está errado. É apenas o formato dos Estados Unidos, tá? Cadê meu? Tá aqui, então vamos lá. Como é que eles dizem na longa forma? July 21st, 2021. Algumas coisas que eles usam até que é interessante. Por exemplo, aqui né, no ano. Em português a gente diz 2021. Vou colocar, escrever de todas as formas e junto com a tradução. Olha só. Em português nós dizemos 2021, certo? Deixa eu ver se eu coloco. Vou colocar aqui em cima e vou colocar isso aqui um pouquinho mais pro lado. Prestem atenção. Ó. 2021. Se a gente fosse colocar isso em inglês dessa maneira, do jeito que a gente fala em português, ia ficar assim, ó. 2020. Não dá pra aparecer o 20 aí, né? And 21. Já é maior do que a fala em português, né?
Sabendo disso, o que que eles fazem? E aí, isso aí é legal, tá? Ao invés de falar 2021, eles falam 2021. 2021. Não é mais fácil assim? Não é mais fácil? Não é mais simples? 2021? Que de certa forma é isso, né? 2021. 2021. 2021. No caso, essa ideia é para facilitar a troca de informação, né? Eles acham que dessa maneira é mais fácil. Não, mais uma vez, não é que esteja errado, é apenas o formato americano de se passar esse tipo de informação, tá? Quando eles vão escrever a forma curta, eles só colocam o número 7/21/2021. Como é que seria isso nessa forma curta? Curta. 7/21/2021. Como é que funciona aqui no Brasil? Primeiro o dia, depois o mês. 21 de julho. Opa. Ah, olha só que interessante. Essa é a forma americana, né? Mas nos Estados Unidos também tem a maneira. Eles usam também o nosso formato. Mas aí já entra uma estrutura, né, uma estrutura diferente, que é assim, ó. 21 of July. E aí, rapaz, o que foi isso? July, tá aí, ó. Eles usam dessa maneira assim, tá? Não é muito comum, mas em livros antigos, principalmente na época das grandes navegações, tem muito conteúdo desse jeito, estilo. Eles falam que é estilo latim. Latim, né? Se eu não tô enganado, é latim que eles falam. Ó, tô na frente, né? Olha, ó, 21 de julho. É possível escrever dessa maneira, também está correto. Parece um pouco português, sim, parece, mas eles também usam lá, mas não como, né, dessa forma aqui em cima que eu mencionei. Mas talvez, eu assim falando assim, sem saber, talvez eles gostem mais das outras formas porque são bem mais simples. Porque, por exemplo, aqui, ó, nessa forma, assim, como se fosse o brasileiro, ainda tem que colocar essa preposição off. Aí para eles talvez seja, né, dificultar. Ao invés de você só falar o dia e o mês e o dia, ainda tem que falar uma preposição, né? Talvez isso aí tenha alguma interferência assim. Outra coisa, aqui ainda não está mencionando, tá? Aqui ainda não está mencionando, mas por exemplo, enquanto aqui esse S aqui nessa segunda data aqui, ó, prestem atenção, nessa segunda data aqui, ó. Enquanto aqui eu ainda tenho que colocar ele no ordinal e o ordinal em inglês é adicionar, por exemplo, aí, ó, esse ST, isso significa que está no ordinal. Relaxa, a gente vai aprender isso depois, tá? Enquanto no inglês tem que adicionar no ordinal, quando a gente escreve nessa segunda forma aqui, ó, quando a gente coloca a preposição, né, esse of, não precisa colocar o ST. Não é necessário colocar o ordinal. Deixa ele do jeito que tá? Mas também pode acontecer de aparecer, né? Não significa que está errado, só significa que é a forma que eles usam, né? Quer dizer, que eles nem usam tanto, né? Mas eles aceitam, né? Agora, aqui em cima, se não tiver o original, aí sim, né, eles consideram errado porque não vai fazer sentido. Se eu não estou enganado, se eu não me engano, ainda tem uma outra questão. Enquanto em português a gente costuma colocar o zero na data antes, né? Nos Estados Unidos eles não têm o costume de colocar o zero.
Se for levar para o lado computacional, né, por exemplo, você colocar datas na planilha, né, tipo Excel, planilha do Google, o zero ele confunde em algumas organizações, por exemplo, você fazer a data, um banco de horas, assim, quem trabalha fazer banco de horas. E aí tem várias datas, então esse zero acaba atrapalhando um pouco na hora de você organizar tudo. E aí parece que eles não têm o costume de colocar o zero antes, né? O zero à esquerda, né? Eles só usam o zero à direita porque, né, importa. Enquanto aqui no Brasil, né, se aparecer dia, vamos imaginar aqui, dia 1º de julho. Vou repetir aqui. Vamos imaginar que aparece aqui 1º de julho. E aí a gente coloca o zero na frente. 01, tá? Mais uma vez, brasileiro normal é normal colocar o zero na frente, e no inglês, principalmente nos Estados Unidos, não é normal, não é o costume deles. Eles entendem? Entendem, mas não é o costume deles, tá? Por enquanto, vamos ficar somente nisso, tá? O livro não vai pedir muita coisa e vamos continuar e ver o que temos aí nas próximas páginas. Assim, pera lá. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Página 40, né? Na página 40, vamos ver. Sim, na página 38, na aula passada, nós vimos os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em inglês, lógico, né? Ficou January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Na página 40, tô perdido, tá aqui. Na página 40, o livro ele pede para vocês organizarem essas palavras que estão, né, misturadas aí. Elas são palavras de verdade e são os meses do ano, né? Tá na ordem. Então, na primeira tu vai fazer January. Só ir lá na 38 que você tem toda a resposta. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Certo? Aí, agora o livro pede. Deixa eu sair daqui. E agora o livro pede para vocês responderem de acordo com a data de cada um do membro da família de vocês. No caso, é para colocar o aniversário. Está escrito bem assim, ó, write the dates of your family members and friends' birthday. Escreva as datas dos membros da família, do aniversário dos membros da tua família e dos teus amigos. Temos aqui no início a letra A é mom, mamãe, né? Mãe. B, father. C, sister. D, brother. E, friends, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Primeiro, se por acaso você não conhece, né, algum desses membros aí, o pai, mãe, irmão, irmã, ou se você não sabe a data de aniversário do seu amigo, você pode inventar, não tem problema nenhum. O importante é praticar. E praticar a parte em inglês, tá? Quando eu digo inglês, por exemplo, a data, tem que colocar a data em inglês, sim. Senão não faz sentido a gente praticar aqui, né? Então vamos imaginar aqui que a minha mãe
faz aniversário dia 17 de setembro. Outra coisa que eu não mencionei, mas é importante. Enquanto no português nós escrevemos o dia do mês, no caso a gente escreve o mês, tudo em minúsculo. Em inglês tem que começar com a letra maiúscula. Se tiver no meio da frase, tem que começar com a letra maiúscula, não importa. Por quê? Também não tem explicação, mas eles fazem isso, tá bom? 17 de setembro é o aniversário da minha mãe. Então vocês vão escrever dessa maneira, tá? Lembrando que é justamente da maneira que está aqui, ó. Na forma. Opa, já escrevi errado, né? Escrevi errado. Pensei em português. Pensei em português, olha só. Primeiro mês depois do dia. Vamos colocar assim? Vamos lá corrigir? Ih, rapaz, coloquei errado. Confundi. Se tá errado, apaga e coloca certo. Ok? Então, primeiro mês depois do dia. E aí assim você vai colocando. Qual é a data de aniversário do seu pai? Vamos dizer que é December 5th. E por aí você vai fazendo. Escrevam de todos, né? Se você, por exemplo, se você não souber do seu irmão, do sua irmã, não tem problema, inventa. Coloca uma data aí diferente, mas apenas pratique. Apenas pratique, porque vocês viram aí, até eu errei. Não tava prestando atenção. Então, primeiro mês, depois o dia, tá? Pratiquem aí. E por último, por hoje, né? Exatamente por hoje, nós vamos ter aí 4 meses e 4 imagens que são celebrações. E aí a primeira imagem tem assim, ó, Children's Day Brasil, Dia da Criança no Brasil. Quando é o Dia da Criança no Brasil? December, October, April or May? Vocês sabem? Eu vou arriscar aqui, ó. Vou dizer que é October. Na segunda imagem tem Easter. Quando é que é Easter? Easter nesse ano, o Easter Páscoa, né? Ele muda, né, de ano em ano. Então, nesse ano foi April. Vamos imaginar que é April aqui, então. Christmas, Natal. Vou colocar December aqui, ó. Mother's Day, Dia das Mães. May. May. Certo? E por hoje nós vamos ficar por aqui, tá bom? Vamos praticar até essa página. No próximo aula a gente continua. Qualquer dúvida, não se esqueçam, podem mandar um e-mail para mim com a sua dúvida. Escrevam lá direitinho que eu prometo responder mais direcionado, porque no portal Sais ficava aquela bagunça lá, né? Não dá para entender direito. Mas é se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem uma dúvida em relação à aula, tá? Não precisa ficar mandando por outras coisas não, tá? Por outros motivos. No mais, a gente se encontra na próxima aula e bye bye.